Você sabe qual que é o grande problema da religião e o entrave que impede você de viver em plena paz, alegria e descanso? Isso passa pela sua visão de quem Deus é para você. Se você quer ser liberto completamente e ter uma relação verdadeira, genuína, bíblica com o seu Pai, que é Deus, fica comigo que eu quero te ajudar a ver isso hoje. Está começando mais um devocional na presença do Pai. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 15, Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção ou de filiação, baseados no qual clamamos Abba, Pai, papaizinho. Veja, o grande problema não é de que você está salvo porque nasceu de novo. Isso é bom, isso não é um problema, né? Ou seja, o grande problema não é que você está perdido, porque eu creio que se você creu e nasceu de novo, você está salvo, isso é resolvido. Mas Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Jesus disse que Ele não veio apenas para trazer vida, Ele veio para trazer vida em abundância, vida que vale a pena de ser vivida. Mas o problema é que, apesar de termos nascido de novo, estamos ainda muitas vezes vivendo com um espírito de escravidão e atemorizados. Qual que é o espírito do escravo? O espírito do escravo é o mesmo espírito do órfão, porque o escravo e o órfão têm uma semelhança. Nenhum deles tem pai. Então eles não têm segurança, não têm proteção, direção, correção, não têm suprimento, não é? E eles se sentem, portanto, com medo. Medo. Talvez você não tenha um pai físico, biológico, presente, talvez seu pai já morreu, talvez já foi embora, largou a família, talvez vocês estão brigados, não sei. Mas você sabe o quanto isso é horroroso, ou talvez nem saiba. No entanto, se você creu, se você nasceu de novo, agora você tem um pai para se relacionar, que é Deus, e que não é igual ao seu pai da terra. Ele não vai embora, ele não é punitivo, apesar dos seus pecados e dos seus erros, das suas falhas. Ele quer se relacionar com você como o paizinho, intimamente. Lá na velha aliança, as pessoas viviam debaixo de escravidão e medo de Deus. Elas tinham muito medo de Deus. Mas hoje, nós não precisamos mais viver assim, porque fomos feitos filhos de Deus. Vamos escrever essa frase. Pega aí o seu caderno de anotações ou escreve aí para mim nos comentários. Escreve assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho amado de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém? Acho essa música, né, linda, por sinal. É uma maneira da gente lembrar disso. Pelo Espírito, nós chamamos Abba Pai. O Espírito fez questão de deixar essa expressão em hebraico, para que não houvesse dúvida. O paizinho, Abba, é a forma como as criancinhas se dirigem a seus pais, ainda hoje, lá em Israel. E a sua melhor tradução seria paizinho, ou ainda papaizinho. É uma forma íntima e amorosa de se relacionar com o pai. E vou ser honesto com você, sem te condenar. A menos que você seja capaz de chamar a Deus de paizinho, você ainda está debaixo de um espírito de escravidão e de medo. A menos que você consiga orar e falar: papaizinho, meu paizinho amado. Se você não consegue, ainda um espírito de medo, de escravidão está dominando você. O diabo tem todo o tempo trabalhado para destruir a imagem de Deus como pai. O pai, já viu que o pai biológico geralmente é o principal
motivo de tristeza muitas vezes dentro das famílias que estão sofrendo por isso, geralmente são os homens que vão embora, são pais que não pagam pensão, que são muitas vezes violentos. Mulheres fazem coisas erradas também, mas a maioria são os homens, os pais, porque o diabo ataca, porque ele quer destruir a imagem de Deus no coração dos filhos. O seu pai, se o seu pai não foi um bom pai, eu quero te dizer hoje, perdoa ele, porque muito provavelmente ele também não conheceu a Deus como pai. Mas o seu verdadeiro pai, que é Deus, esse vai cuidar de você. E, na verdade, ele já tem cuidado de você, né? Eu vi uma pesquisa na BBC de Londres a respeito de crimes de adolescentes, que diz que entre os adolescentes que cometem crimes, 60% abandonaram a escola, 70% estavam nas drogas, mas, impressionantemente, 85% dos adolescentes que cometem crimes cresceram sem a figura do pai e vieram ali de famílias destruídas. Veja como o inimigo procura destruir a posição e a imagem do pai na vida das pessoas para que não se relacionem com Deus de uma maneira apropriada. Por isso é que talvez a sua relação com o seu pai biológico tenha sido muito ruim e você tem dificuldade de se relacionar com o seu pai. Mas eu volto a reafirmar, se Deus te perdoou, você deve perdoar o seu pai por pior pai que ele tenha sido. E lembrar-se que ele também não conheceu o amor de Deus. Mas agora você precisa orar para Deus renovar o seu coração e a sua mente. E passar a olhar para Deus como um pai diferente do seu pai biológico, que é amoroso, que não vai te deixar, que não vai embora, que não vai te abusar de você. Evidentemente que a maioria das pessoas não vão se tornar criminosos, graças a Deus. Mas nós vivemos numa geração onde mais da metade das crianças vai crescer numa família destruída, com pais ausentes ou divorciados. Que coisa séria, né? Tire da sua mente hoje a imagem de um Deus distante, a quem você precisa convencer ou persuadir para te ajudar. Isso é um engano maligno. Tudo que você precisa fazer hoje, não importa a sua necessidade, é parar tudo e clamar: papaizinho, papaizinho. Não fique mais debaixo do espírito do escravo e do medo. Você sabe, a minha filha, quando ela era pequenininha, a primeira, ela não tinha de saber falar comigo, ela nem sabia falar direito. E ela nem precisava conhecer a minha vontade. Tudo que ela tinha que fazer, quando ela estava com medo ou sofrendo alguma situação, era gritar. E ela só precisava gritar uma coisa: pai! Papai! No meio da noite, eu pularia da cama, eu pulava, né? Ia correndo lá ver o que tinha acontecido. Ela não precisava fazer uma oração, ela não precisava fazer um grito eloquente: ó Senhor Pai, Naor, que habita no quarto ao lado, por favor, venha me socorrer do bicho papão que está aqui querendo me pegar. Não, ela não precisava disso, ela só precisava gritar o meu nome. Ela só precisava gritar pai, paizinho. Isso era suficiente. Às vezes também eu chegava cansado em casa, meus filhos pequenos queriam atenção, ficavam tentando falar comigo, às vezes eu não dava. Mas se na hora que eles estavam lá fora brincando, tropeçavam e gritavam, eu largava tudo para ir lá ver o que estava acontecendo. Porque quando o filho grita papaizinho, qualquer pai amoroso, presente, vai correr lá para socorrer. No dia mau, querida, querido, no dia da angústia, não procure orações formais e poderosas. Entre no quarto e clama: pai, paizinho, me ajuda. Paizinho, eu preciso de ti. Essa é a oração mais poderosa. Talvez é a oração que você está precisando fazer hoje. Entrar para o quarto e gritar para o seu pai. Toda vez que um filho grita pai, que os meus filhos gritavam, eu corria para ajudá-los. Se eu que sou mau, faço isso.
Imagina o que o seu pai, que é Deus, vai fazer por você. Você tem um pai que te ama muito. Chama por ele. Ele está pronto para te ajudar. Não viva com o espírito do medo, da escravidão, do órfão. Você é um filho, uma filha querida. E ele vai te ajudar a aprender a se relacionar com ele dessa maneira. Eu vou orar por você, mas antes quero te lembrar que eu vou salvar essa live. Pega o link, compartilha nos grupos de WhatsApp e abençoa a vida de alguém. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui, inscrever-se. Venha fazer parte conosco desse mover de Deus. Pai, eu oro tanto para que o Senhor se manifeste aos meus irmãos. Se revele a eles como um Pai amoroso que o Senhor é. E que o espírito do medo, da escravidão fuja. E que hoje eles possam parar tudo e aprender a fazer a oração que realmente importa. Chamar pelo seu paizinho. E terem uma experiência de como o Senhor vai se revelar e se manifestar poderosamente a eles. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai lá chamar seu paizinho querido. Um abraço.